Bom dia! Então, nesta aula derradeira, nesse aulão da OAB, primeiro queria desejar toda a sorte do mundo, mas mais do que sorte, competência, né? Pelo estudo que cada um fez. Dito isso, porque a gente não tem tempo, é muito pequeno o nosso tempo, a Sapucaí é longa e o tempo é curto. Então, vamos direto para o que interessa. Bom, eu preparei 3 pontos, né, específicos, que acho que tem uma grande probabilidade, né? Vocês sabem que existe a mãe Diná e o pai Gatti. Então, eu acredito que pode cair na prova. Vamos dizer que é uma inspiração do pai Gatti. Dito isso, vamos direto para o que interessa. Um primeiro ponto eu acho bem interessante é envolvendo justamente os cargos em comissão. Porque é uma matéria que está muito em voga, né? Especialmente porque tem aquela exceção. Em alguns cargos em comissão até é possível que haja parentes, né? Que é o ponto que nós vamos entrar derradeiro. Mas vamos direto para a cargo em comissão. Vamos primeiro aqueles pontos mais tradicionais, rapidamente, porque eu imagino que a maioria tem, e chegando naqueles que realmente eu acho interessante. Bom, cargo em comissão, caríssimos. Primeiro ponto importante. O cargo em comissão, como todos nós sabemos, é para o exercício de atividades envolvendo chefia, direção e assessoramento, aqueles pontos comuns que até a minha mãe já sabe, né? Então, cargo em comissão é para chefia, direção e assessoramento, as atividades próprias para o cargo em comissão. Mas, evidentemente, nós sabemos que ele é de livre nomeação e exoneração. Então, cargo em comissão para atividade, chefia, direção e assessoramento, e ele é de livre nomeação e exoneração. O que quer dizer que o agente público, o administrador, ele pode sim chegar e escolher uma pessoa de fora da administração, um particular, um privado, para um cargo em comissão. Agora, ponto importante já. No âmbito federal, vocês se lembram das aulas que nós fizemos, no âmbito federal nós sabemos que é esta legislação, é a federal, que se aplica para a provinha da OAB. Então, no âmbito federal, nós temos que ter como parâmetro a Lei 8.112 de 90. Lembram disso? A Lei 8.112 de 90, que é a lei do Estatuto do Servidor Público Federal. Bom, pela Lei 8.112 de 90, nós temos que guardar 3 artigos fundamentais. 3 artigos fundamentais que são importantíssimos para o cargo em comissão. Quais são eles? Primeiro artigo, artigo 9º. Anotem artigo 9º. Parágrafo único, artigo 9º, parágrafo único. Segundo artigo, é o artigo 19, parágrafo 1º. Olha como é fácil, porque é 9, 19 e 119. 9, 19, parágrafo 1º. E mais 119, o artigo 119. Então, o 9, parágrafo único, o 19, parágrafo 1º e o 119. Esses 3 artigos vão trazer 3 elementos importantes para o cargo em comissão no âmbito federal, que é o que se aplica para a provinha da OAB. Já me disseram, não fala provinha, Gatti, é provão da OAB. Então vamos lá, para o provão da OAB. Quais são os pontos importantes? O primeiro, o cargo em comissão é regime exclusivo. Cargo em comissão é de regime exclusivo. O que quer dizer isto, Gatti? Ele tem que ser, portanto, integralmente exercer o cargo em comissão. Como regra, não cabe exercer 2 cargos em comissão. Ou ainda, um cargo em comissão e um cargo efetivo. Então, ponto importante. Regra geral, ele é de regime integral. Dedicação exclusiva. O que quer dizer isso? Só pode exercer um cargo em comissão. Como regra geral, esse é o ponto que eu vou ressaltar. Mas, ponto importante, é possível sim, como exceção, acumular 2 cargos em comissão. Então, a regra geral é um cargo em comissão apenas. Regime integral, dedicação exclusiva, e o 119 vai dizer, não pode acumular 2 cargos em comissão. Então, olha, quem estuda sozinho a lei, vai lá no 119 e esquece de olhar os demais artigos, vai dizer, não pode 2 cargos em comissão. Porém, o artigo 19, parágrafo 1º, expressamente autoriza acumular 2 cargos em comissão. Em que situações, Gatti? Interinamente. Ponto importante. É possível a acumulação, mas interinamente. Que quer dizer o quê, Gatti? Provisoriamente. Então, 2 cargos em comissão só provisoriamente. Mas mais ainda, optando pela remuneração de apenas um. Não pode receber a remuneração dos 2. É um cargo em comissão, como regra, 2 como exceção,
mas trabalhando pelos dois e recebendo apenas por um. Ponto fundamental. Olha que maravilha. Quem gostaria de trabalhar por dois e receber por um? Eu não, mas vamos à frente. Que mais, Gatti? Outro ponto importante aqui também. Regra geral, também não pode acumular um cargo em comissão e um cargo efetivo. Lembram a diferença entre cargo em comissão e cargo efetivo? O cargo em comissão é esse que nós já dissemos, para atividade, direção, chefia e assessoramento, e o cargo de provimento efetivo é aquele que se sujeita ao concurso público e ainda tem a potencial estabilidade. Lembram disso? Potencial estabilidade. O cargo em comissão não tem estabilidade. Mas qual é o ponto importante, Gatti, que quer ressaltar neste momento? Como regra, não pode acumular um cargo em comissão e um cargo efetivo. Entretanto, aqui também há uma exceção. Qual é a exceção? Quando é que pode acumular o cargo em comissão e o cargo efetivo? A exceção aqui, caríssimos, é quando o agente, o servidor, já tinha 2 cargos efetivos. Então, se ele já tinha, ele era um agente público, ele já era, portanto, concursado e já exercia 2 cargos efetivos, por exemplo, um regime de 20 horas e outro por 20 horas. Então, 2 cargos efetivos, ele poderá, excepcionalmente, acumular um cargo em comissão e um efetivo, mas repito, se ele já exercia 2 cargos efetivos, aí ele poderá substituir um pelo cargo em comissão. Mas anotem, acrescentem outro ponto fundamental, desde que haja compatibilidade de horário e local. Então, tem que ter compatibilidade de horário e local para entrar nesta exceção. Exceção à regra da proibição da acumulação, mas excepcionalmente pode se já exercia 2 cargos efetivos. Fechou? Ponto importante de prova, ponto interessante para a prova, mais outro ponto importante ainda. Dentro do cargo em comissão, nós sabemos que, regra geral, não cabe condicionar a sua nomeação e nem a exoneração, porque ela é, lembram? Ad nutum. Nomeação e exoneração ad nutum. O que é a nomeação e exoneração ad nutum? Quem lembra? É a tal da nomeação e exoneração livre. Regra geral, portanto, não pode condicionar. Nomeação e exoneração é livre, ad nutum. Entretanto, preste atenção, a jurisprudência já sedimentou, já consolidou que é possível sim leis limitadoras restritivas da nomeação do cargo em comissão, mas desde que de acordo com o restante do ordenamento jurídico, desde que seja uma limitação, uma restrição à nomeação que esteja de acordo com o ordenamento jurídico. Vou repetir. Qual é o segundo ponto do cargo em comissão que o Gatti está falando? Para o pessoal acordar num sábado pela manhã, véspera de prova, preste atenção. A regra geral é que não pode restringir, condicionar para nomear um cargo ou exonerar um cargo em comissão, porque ele é de livre nomeação e exoneração, ad nutum, liberdade, ad nutum. Porém, estou dizendo para vocês que a jurisprudência já assentou, já consolidou a possibilidade de limites de leis, legislações que limitam e restringem a nomeação do cargo em comissão, mas estabelece um requisito. Qual é este requisito, Gatti? O requisito é de que esta legislação, este condicionamento, esta limitação esteja de acordo com o restante do ordenamento. Por exemplo, limitação em razão da questão escolar. Ele tem que ter somente nível superior, só pode nomear cargo em comissão para determinados cargos de chefia, por exemplo, de setores de engenharia, de administração, seja lá o que for, se tiver nível superior. Pode limitar, pode condicionar, pode, não há nenhum problema quanto a isso. Limitações nesta ordem porque estão de acordo com o princípio da eficiência, por exemplo. Estão de acordo com o princípio da eficiência, então só se tiver curso superior. Pode? Pode. A lei não é considerada inconstitucional. Outro exemplo, a questão da moralidade, a própria súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13 já diz o próprio STF que não pode nomeação, então já estabelece um requisito, já estabelece uma condição, não pode nomeação quando for para parentes até o 3º grau. Parentes até o 3º grau não cabe a nomeação. Então, uma lei que estabelece a proibição de nomeação de parentes até o 3º grau, evidentemente poderá, e inclusive é constitucional, e o próprio STF já estabeleceu uma súmula vinculante nessa direção. Fechou, caríssimos? Ponto importante, então.
exemplos tradicionais que têm sido considerados pela jurisprudência é justamente a moralidade e a eficiência. A questão da escolaridade e o parentesco são admitidos nessas hipóteses porque está de acordo com o restante do ordenamento jurídico. Que mais, Gatti? Ainda, acelerando e largando de soco. Vamos lá, outro ponto importante. Agora, em relação a esta súmula vinculante número 13. Ponto importantíssimo, quando eu digo que é até o terceiro grau, não caiam no pega-ratão de aceitar que não pode primo, porque o primo não é terceiro grau, o primo já está no quarto grau, então pode sim nomear para a carga em comissão o primo não está dentro da proibição, não esqueçam que o priminho pode, o que não pode é o titio já não pode mais, ponto importante. Que mais? Ainda, agora dentro deste ponto aqui, fundamental é lembrar que, entretanto, para os cargos considerados os cargos principais, o STF, os cargos políticos ditos principais da administração, o STF já vem assentando há um bom tempo que pode até mesmo o priminho já pode sempre, mas até mesmo o titio, o papai, a mamãe e a vizinha também sempre pôde, mas pode o quê? Para os cargos de ministros e secretários cabe contratar, sim, nomear, melhor dizendo, os parentes e não há proibição nenhuma. Então anotem, para ministros e secretários cabe a nomeação dos cargos em comissão os parentes. Este aqui não está nem nesta regra aqui, o priminho pode sempre. Mas vou dizer mais, o STF já vem assentando que esta é uma exceção à súmula. Quando forem os cargos políticos de maior status, os principais cargos políticos, quais são eles, Gatti? Ministros e secretários, seja municipal ou estadual. Ministros e secretários, pode sim a nomeação de parentes, aí não tem esta proibição até o terceiro grau. Por isso que aqui no município de Porto Alegre não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade, de acordo com o STF, de nomeação da esposa de um prefeito para um cargo de secretário. Não há esta proibição, porque para estes chamados, os cargos políticos de maior status, o STF entende que pode, porque aqueles que precisam da confiança sobre todas as questões, a confiança tem que estar no ponto primeiro. Por isso que pode até mesmo a esposa, sem nenhum problema, porque é secretaria, e aí estes pode, diz o STF. É uma exceção à súmula. Fechou, pessoal? Ponto importante, se cai na prova, todo mundo vai matar a questão e aí não vai errar, não. Vamos à frente. O que mais? Além dos agentes, além desse ponto aqui que eu considerei importante, chamando os cargos em comissão, segundo ponto do Gatti. O segundo ponto que eu queria ressaltar para vocês é justamente a questão dos bens públicos, porque nós não conseguimos ver em aula corretamente, não deu tempo para falar sobre bens públicos. Então vamos a alguns pontos de bens públicos, que é uma matéria também que já caiu sobre a questão da uso capião em alguma parte, mas vamos desenvolver um pouquinho mais. Dicas do Gatti, bens públicos. Vamos a ela. Primeiro ponto importante, a diferenciação que tem sido adotada, não só pela provinha da OAB, mas também por toda e qualquer provinha. Repito, não mais provinha, provão da OAB. Bom, o que nós podemos dizer aqui em relação ao provão da OAB, bens públicos? Primeiro, aquela divisão tradicional. Os bens públicos podem ser classificados, aqui a classificação mais tradicional delas é bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial, então comum, especial e ainda, terceira hipótese, os bens públicos dominicais, né? Os dominicais, que é aqueles que muitos acham que é só para usar no domingo, mas não é igreja, não é no domingo, dominicais, dominiais, vamos chegar lá. Então vamos, domingo é amanhã. Ponto importante, qual a diferença entre eles, Gatti? Uso comum, uso especial e o dominical. O uso comum, bem de uso comum, é aquele que pode ser utilizado por toda e qualquer pessoa. Então, por isso o nome, uso comum, utilizado por toda e qualquer pessoa de forma incondicionada, sem restrições. Pelo menos é a regra geral, né? É a ideia de regra geral. Então, ele pode ser utilizado por toda e qualquer pessoa de forma irrestrita, incondicionada. Por isso o bem e uso comum. Eu não preciso de autorização, é isso que quer dizer, anote. Eu não preciso de autorização para utilizá-lo
normalmente, esse é o ponto que o Gatti quer chegar, para a sua utilização normal, para a sua utilização, por exemplo, um bem de uso comum, que é de utilização de qualquer pessoa, de forma irrestrita, incondicionada, para a sua utilização normal, sem autorização. Exemplo, as praças, as ruas, os mares, os lagos, e assim vai. Eles são de bens chamados de uso comum. Bom, mas a rua, Gatti, e se eu quiser fazer uma quermesse? Se eu quiser fazer uma feira na rua? Então não tenham dúvida, a desnecessidade de autorização é a regra para a utilização normal. Agora, se eu quiser fazer uma utilização anormal, especial, aí eu sou obrigado a ter autorização, até mesmo no bem comum. Anotem, ponto importante, na utilização dos bens chamados de uso comum, que é aqueles que, em tese, são para toda e qualquer pessoa, sem limite, sem condicionamento, mas precisará de autorização se for para uma utilização especial anormal. Por exemplo, uma competição na praia que vai utilizar um pedaço da praia, evidentemente eu vou ter que ter uma autorização da autarquia do Balneário Cassino, que é a minha praia maravilhosa. Bom, que mais, Gatti? Hoje muito cheio, mas tudo bem. Que mais, Gatti? Vamos à frente. Outro ponto importante ainda, caríssimos. Quando falamos em bens de uso especial e a diferença do uso comum para o uso especial, o nome já vai ajudar. Lembram aqueles que foram já alunos do Gatti? Não esqueçam, o nome no direito administrativo, dica fundamental. Essa aqui é mais importante que qualquer, porque essa aqui serve para todas. No direito administrativo, mais do que em outras atividades, em outras matérias, o nome ajuda muito. Se vocês não tiverem noção do que estão falando, comecem pela noção comum do nome. Uma boa chance terão de realmente acertar com esta noção que o próprio nome já dá, se não souberem nada. Claro que eventualmente pode o nome não ajudar, eventualmente, mas a regra é que ajuda. Se não sabem nada, melhor ir pelo nome, que a regra geral vai ajudar. Bom, que mais, Gatti? O bem de uso especial. O bem de uso especial, o nome já diz, é aquele que não é utilizável por toda e qualquer pessoa, não. Ele tem uma destinação específica, própria, especial, como o nome diz. Então é aquele que tem uma utilização própria para uma atividade, para uma determinada atividade. Então ele não é de uso comum de toda e qualquer pessoa, não. Ele é de destinação especial, específica, só para aquela determinada atividade. Ponto fundamental. Bom, que mais, Gatti? Evidentemente aqui que temos o terceiro e o mais comum nas provas. Dentre eles, o mais comum nas provas é o chamado os bens dominicais ou dominiais. Dois nomes para a mesma realidade. Não esqueçam, aqui estamos falando de dois nomes para a mesma realidade. Qual é o ponto importante? Os bens dominiais ou dominicais, questão fundamental, são aqueles que fazem parte do patrimônio alienável da administração pública. Vou repetir. Dominicais são aqueles que fazem parte do patrimônio alienável da administração pública. Quer dizer que não entram na regra geral da inalienabilidade. Lembram que os bens públicos têm as chamadas características. Quais são as características dos bens públicos? Entre elas, a inalienabilidade. O bem de uso dominical, não está com a característica da inalienabilidade. É aquele, e esse é o ponto mais importante, que pode ser alienado. O dominical ou dominial cabe alienação porque não tem a característica da inalienabilidade. E o ponto mais importante, anotem, ponto importante, só o bem de uso dominial ou dominical, o bem dominical é que pode ser alienado. Não aceitem na prova, não admitam na prova que estão dizendo bem de uso especial ou bem de uso comum podendo ser alienado, porque eles não podem. O único que pode ser alienado é o de uso, não de uso, é o dominical. O de uso comum e o de uso especial não pode alienar. Mas como assim, Gatti? Então se cai, não, é incabível alienação de bem de uso especial e uso comum?
Mas é mentira, porque tem uma praça que era assim de uso comum e foi alienada lá no meu bairro. Como já aconteceu e acontece, eles querem sujeitá-los ao erro e botam um probleminha na prova dizendo: a praça, que é um bem de uso especial, poderá ou não ser alienada? E aí vem as opções da prova. Opção A praça poderá ser alienada, mas jamais como um bem de uso especial. Então, como bem de uso especial, ela não pode ser alienada. O que precisa então para ser alienada? Já que a praça, eu tenho já, Gatti, uma história, uma experiência, um caso concreto, como gostam de dizer para o professor. Quero o meu caso concreto aqui, deixa eu te falar, Gatti. Então, preste atenção. Ela pode ser alienada por quê? Porque antes de ser vendida, ela foi transformada em bem de uso, bem dominical. Então, como dominial e dominical é que ela foi vendida, porque ela foi transformada em dominial e dominical. Então, vejam, não quer dizer que aquele bem específico que já foi de uso especial ou de uso comum não poderá ser alienado jamais. O que não pode é ele, enquanto uso especial, enquanto uso comum, ele nunca poderá ser alienado, porque ele precisa ser transformado em dominical. E como dominial e dominical é que ele será alienado. Então não aceitem. Se tiver a palavrinha uso especial e uso comum, não pode. O que não quer dizer que o bem em si não poderá ser vendido mais tarde, mas para isso tem que ser transformado em dominical. E qual é o nome do instituto para isso? O nome do instituto que transforma um bem de uso especial, de uso comum, em dominial. Qual é o nome? Desafetação. É o Instituto da Desafetação. Então, um bem de uso especial, um bem de uso comum, só poderá ser alienado se for desafetado. E desafetado quer dizer transformado em dominial. E aí sim, passível de alienação. Fechou, caríssimos? Ponto importante. Ponto fundamental, guardem, portanto. Agora, as características, vamos aprofundar um pouquinho as características dos bens públicos, porque aqui tem questões maravilhosas de prova, excelentes de prova, e pega ratão a nona potência. Uma delas, querem prova disso? Já caiu na provinha da OAB recente, a questão do uso capião. Vamos à primeira então, a que já caiu na prova. Outra dica do Gatti, eles adoram no direito administrativo usar as mesmas questões nas provas, só que com um contorno diferente, evidente, eles não vão repetir. Mas, por exemplo, a administração pública, que é o terceiro ponto que nós vamos entrar, a questão da empresa, sociedade, economia mista, cansamos de ver, né? Serviço público, então nem se fala, questão de caducidade, e aí vai, eles adoram nas provas. Então, eles usam muito essas mesmas questões, vocês só procurem as questões acessórias, ainda que eles não falaram, porque ali eles estão mexendo normalmente as mesmas questões só nos pontos que não foram abordados, evidentemente. Bom, mas vamos lá. Ponto importante então, características dos bens públicos. Já falamos a distinção, especial, comum e dominial. Só pode, portanto, alienar o dominial, desde que e os de uso comum e especial só se desafetado forem e transformados em dominial. Bom, o que mais? Características dos bens públicos. Primeira característica, a imprescritibilidade, que foi a que caiu na prova passada. Retrasada. A imprescritibilidade. Qual é a característica da imprescritibilidade, Gatti? O que é isso, imprescritibilidade? Quer dizer que não pode ser, não é passível de uso capião, ou como dizem alguns, uso campeão. Uso capião, não cabe usucapir um bem público. Agora preste atenção. Onde é que está o pega-ratão? E os bens da sociedade, economia mista e da empresa pública? Podem ou não ser usucapidos? Gatti? Não cabe usucapir os bens públicos. Então, sociedade, economia mista e empresa pública são da administração pública. Não pode ser usucapidos. Prestem atenção. Os bens da sociedade, economia mista e da empresa pública são considerados, pelo menos majoritariamente, privados. São considerados bens privados, não bens públicos. E por serem considerados privados, podem ser usucapidos. Então, os bens da sociedade, economia mista e da empresa pública são considerados bens privados e porque são privados, podem ser usucapidos. Agora, a questão não é tão simples assim. A própria provinha especificou mais.
ela foi mais a fundo, porque não há dúvida que são privados e não há dúvida que não podem ser usucapidos os bens da sociedade economia mista e da empresa pública, mas aí vocês lembram? Desde que nós façamos uma diferenciação. Lembram que existem duas espécies de sociedade economia mista e de empresas públicas? Quais são elas? Alunos do verbo jurídico, quais são as duas espécies de sociedade economia mista e de empresa pública? Primeira espécie, a sociedade economia mista e a empresa pública, elas podem ser de natureza, prestar um serviço de natureza econômica. Então, existem aquele grupo de sociedade de economia mista e empresa pública que exerce atividade de natureza econômica. Mas existe um segundo grupo, a sociedade de economia mista e as empresas públicas que exercem atividade de serviço público. Aqui o ponto é fundamental. Precisamos diferenciar as que prestam serviço público daquelas que prestam atividade de natureza econômica. Porque aqui não há dúvida que é bem privado e que não pode ser usucapido e que foi a que caiu na prova, é as que exercem atividade econômica. Por quê? Porque aquelas que exercem atividade econômica são aquelas que estão na disputa do mercado mesmo. Por isso elas estão lá com as privadas. Então elas não podem ter nenhuma prerrogativa, nenhum privilégio, entre aspas, em relação aos privados. Então, moral da história, para essas cabe usucapir. Prova da OAB passada, sociedade economia mista e empresa pública que exerce atividade econômica pode ter seus bens usucapidos, sim. Fechou? Atividade econômica, sim. O problema todo é as que exercem serviço público. Porque para as que exercem serviço público, já há uma grande discussão doutrinária se poderia ou não usucapir. Por quê? Porque aí, se eles exercem serviço público, algumas prerrogativas de público eles poderiam ter, como exemplo, a usucapião. Mas aqui não vamos entrar muito, porque aqui é mais complexo e é difícil cair na prova, porque é uma questão controvertida. Bom, vamos a outra característica. Outro ponto importante. E a característica da impenhorabilidade. Outra característica, falamos a primeira, a imprescritibilidade dos bens públicos, fechou? Segunda, a impenhorabilidade, vamos falar agora. E a impenhorabilidade, Gatti, o que temos de importante na impenhorabilidade? Esta aqui, apesar da polêmica, já dá para assentar a questão mesmo lá em relação à sociedade economia mista de atividade pública e econômica. Vamos nela. A impenhorabilidade é outra característica, quer dizer, os bens públicos não podem ser passíveis de penhora, ou seja, não podem ser utilizados para segurar ações judiciais, como segurança, como garantia de ação judicial. Não podem ser utilizados para garantir uma ação judicial, então não cabe penhorar. O que é a penhora, lembram? É garantir a execução de uma ação. Se penhora para garantir a execução. Os bens públicos não podem ser penhorados, são impenhoráveis, portanto. Agora, não esqueçam, em relação à sociedade economia mista e à empresa pública, cabe penhorar. Por que cabe penhorar? Porque os seus bens são privados. Os bens da sociedade economia mista da empresa pública são privados e, portanto, pode penhorar. Bem privado, penhora. Agora, aqui aquela discussão já dá para sentar e pode cair na prova. Entretanto, se for uma sociedade de economia mista e empresa pública que exerça serviço público, se for serviço público, anote, questão boa de prova, é aqui que eles podem cair, nesta mesmo instituto, mas fazendo dourar a pílula numa outra parte. Se for sociedade de economia mista e empresa pública que preste serviço público, já dizem os tribunais superiores, aí também é impenhorável, mas somente, aí é o pega-ratão do pega-ratão, mas somente aqueles bens utilizados na prestação do serviço, diretamente utilizados na prestação do serviço. Vou repetir, regra geral, sociedade, economia mista e empresa pública são impenhoráveis? Não, penhoráveis, podem penhorar porque não são bens públicos, são bens privados. Entretanto, qual é a exceção? A sociedade, economia mista e empresa pública, que exerce atividade de serviço público, para estes não pode penhorar também. Aí eles recebem a característica da impenhorabilidade porque prestam um serviço público. Exemplo, o ônibus. Imagina penhorar o ônibus. Então, a estes
também são impenhoráveis. Anotem o último ponto. O pega-ratão do pega-ratão. São penhoráveis, mas somente os bens utilizados diretamente na prestação do serviço público. Fechou? Moral da história. Os bens lá da administração, o carro da administração e etc e tal, que não é utilizado diretamente no serviço público, como já caiu em prova, pode ser penhorado. Esse não tem problema nem para a sociedade de economia mista e empresa pública que presta serviço público. Este pode, porque não é utilizado diretamente na prestação do serviço público. Que maravilha! Regra geral uma coisa, tem a exceção que é outra e a exceção da exceção que pode de novo. Ai, que coisa boa! É aqui que eles podem cair na prova para diferenciar. Fechou? Sociedade de economia mista e empresa pública, regra geral, são penhoráveis. Exceção, serviço público, impenhoráveis. A exceção da exceção, mas podem ser... que maravilha! Mas podem ser penhorados os da administração, que não são vinculados ao serviço público. Ponto. Que mais, Gatti? Vamos à frente ainda. Outra característica, a última, além da impenhorabilidade e da imprescritibilidade, qual característica? A inalienabilidade. A inalienabilidade, que quer dizer que não podem ser vendidos. Mas aqui é só o ponto que já falamos. Vamos passar reto então, que é só podem ser vendidos, não pode ser vendido, mas a regra geral é essa, mas tem exceção, os dominiais. Os dominiais podem ser alienados. Não tem a característica da inalienabilidade, é a exceção a esta característica. Último ponto do Gatti, já até passou, mas vamos lá. Vamos lá. Tamo junto, como diz o cara. Então vamos lá. Mais um ponto, enquanto não aparecer ninguém naquela portinha. Outro ponto do Gatti. A chamada organização da administração pública. Já me disseram que fui. Acabou o meu tempo. Se acabou o meu tempo, qual era o ponto mais importante do ponto último? Vamos lá, a dica. A da administração pública. A questão da vinculação, último ponto. Da vinculação e da subordinação. Lembram? A administração pública, a organização da administração pública, nós estamos falando justamente a administração direta e indireta. A indireta já sabemos, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Só anotem, a relação da administração indireta com a direta não é uma relação de subordinação. Não existe relação de subordinação entre a administração direta e a administração indireta. Não há subordinação. O que há é uma relação de vinculação. É uma relação de vinculação. Por quê? Por que não é subordinação, mas é vinculação? Pela singela razão de que eles têm autonomia. Eles não são subordinados hierarquicamente, porque eles têm autonomia. Autonomia administrativa, orçamentária, autonomia econômico-financeira. Por isso é só uma mera vinculação e não de subordinação. Fechou? A administração indireta em relação à direta é vinculação, não é subordinação. Eles não são subordinados hierarquicamente. Não aceitem na prova. Último ponto, nenhuma afirmação de que a administração indireta tem subordinação hierárquica ou está submetida à hierarquia da administração direta. Porque não está. É uma mera relação de vinculação. Voltaremos em outra oportunidade. Sucesso, passem na prova, se deem bem. Êxito.